Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo, qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E também aos nossos ouvintes e internautas que nos acompanham nessa Santa Missa. Hoje rezaremos nas seguintes intenções: Missa de sétimo dia, José Braulio Trevisan, Irene Pernossimian Basso, por todas as intenções depositadas no altar. Pelos dizimistas, aniversariante da semana, pelo aniversário de Iris Anselmo de Freitas de Oliveira e pelo aniversário de Neide de Souza Rocha. Irmãos e irmãs, hoje estamos reunidos em torno do bom pastor, Cristo ressuscitado, que nos atrai no seu amor grandioso. Ele nos conduz por caminhos seguros e dá a sua vida por nós. Recordemos hoje o Dia Mundial de Oração pelas Vocações, trazendo à memória os jovens vocacionados e os ministros ordenados da Igreja. Disponhamo-nos diante do Cristo, pastor, e celebramos o mistério de sua Páscoa, cantando.
O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. A nossa esperança realizou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão. No Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a igreja. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou. Se imolou seu sangue da morte desfrutou. Vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu. Aleluia, aleluia. É o Cordeiro Pascal. Aleluia, aleluia. Imolado por nós. Aleluia, aleluia. É o Cristo Senhor, Ele vive e venceu. Aleluia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos e irmãs, esse é o domingo quarto da Páscoa, quarto domingo da Páscoa, chamado de Domingo do Bom Pastor, porque lemos o Evangelho 10, capítulo 10 de São João. Eu sou o bom pastor, Jesus fala, bom pastor da sua vida pelas ovelhas. E também rezamos pelas vocações sacerdotais. É dia mundial de oração pelas vocações sacerdotais, para que Deus continue enviando pastores, sacerdotes, bispos, para cuidar do rebanho, para conduzir o rebanho ao céu. O rebanho é grande, mas os pastores ainda são poucos. Devemos rezar para que Deus mande muitos e santos pastores para a messe. Então, oração especial pelos seminaristas e também pelos que Deus está chamando e que ainda não ouviram, a voz de Deus. E gostaríamos de apresentar aqui a Deus, no altar de Deus, a pequena Lívia, com a sua mãe Elisânia. Pode vir, Elisânia. O pai, que é o Dalton, não está aqui, mas então a primeira vez que a Lívia vem para a igreja, está nos braços da sua mãe. A Elisânia recordou, que ela, no começo da gravidez, foi visitada lá na Santa Casa, porque estava com dificuldade, com risco. Depois já tinha acabado de nascer, também recebeu a bênção do padre, na Santa Casa, graças a Deus. E agora, pela primeira vez na igreja, nós acolhemos
com muita alegria. Então sejam bem-vindas, né? A Lívia pela primeira vez e a Elisânia pela primeira vez trazendo a Lívia aqui na casa de Deus. Vamos fazer então a bênção para a pequena Lívia. Deus de bondade, vós sois o Senhor da vida. Nós os pedimos, abençoai a Lívia, que será vossa filha pelo santo batismo. Concedei-lhe saúde do corpo, concedei-lhe crescer em sabedoria, graça e estatura, para que viva aqui na terra santamente. Dê muitas alegrias aos seus pais e depois de muitos anos aqui na terra, possa um dia entrar no vosso reino, na glória celestial. Isto vos pedimos, ó Pai de bondade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Seja bem-vinda, Lívia. A salva de palmas para ela, então, e para a mãe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e a ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos ser pecadores, necessitados da misericórdia do Pai. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, que nos edificais como pedras vivas no templo santo de Deus, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, que nos tornais concidadãos do santo reino dos céus, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas E paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, vos bendizemos, vos adoramos, vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, conduzi-nos à comunhão das alegrias celestes
para que a fragilidade do rebanho chegue onde a precedeu, a fortaleza do pastor Jesus Cristo. Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, no meio dos 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: que todo o povo de Israel reconheça com plena certeza: Deus constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vós crucificastes. Quando ouviram isso, eles ficaram com o coração aflito e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: Convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos vossos pecados. E vós recebereis o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vós e vossos filhos, e para todos aqueles que estão longe, todos aqueles que o Senhor, nosso Deus, chamar para si. Com muitas outras palavras, Pedro lhes dava testemunho e os exortava, dizendo: Salvai-vos dessa gente corrompida. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam batismo. Naquele dia, mais ou menos 3.000 pessoas se uniram a eles. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Ele me guia no caminho mais seguro, pela honra do seu nome. Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado, eles me dão a segurança. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Preparais à minha frente uma mesa, bem à vista do inimigo. Com óleo vós ungis minha cabeça, e o meu cálice transborda. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes, me encaminha. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida,
e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. O Senhor é o pastor que me conduz para as águas repousantes me encaminha. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito o bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum, mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou bom pastor, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem,
porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a igreja sempre reserva então o quarto domingo da Páscoa, com leituras que variam de ano para ano, né? Cada 3 anos tem um ciclo de leituras, primeira leitura, Salmo, segunda leitura, Evangelho, mas todas têm em comum, no quarto domingo da Páscoa, o tema do pastoreio. Quer dizer, depois da ressurreição de Cristo, ainda no contexto da celebração da ressurreição de Jesus, a igreja se volta para o ministério pastoral, para que cada fiel se recorde, então, do que é o pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sumo pastor, que é o bom pastor, e como ele constituiu pastores, para que governassem, conduzissem a igreja em nome dele. Então, sim, Jesus é o bom pastor, ele é o único pastor, mas para governar de modo concreto, diário, em todos os lugares e de modo constante, até a segunda vinda dele, quando ele vier julgar os vivos e os mortos, Jesus constituiu a igreja, fundou a igreja no alto da cruz e a constituiu como uma família espiritual, como um corpo em que cada um tem uma função, como os órgãos, os membros têm a função no corpo, e também ao mesmo tempo como uma família espiritual, cujo vínculo não é o sangue, é o batismo, é a fé, é a esperança comum de ter o céu. E essa família é governada. Toda família, para funcionar bem, tem que ter governo. Tem que ter autoridade ali do pai, da mãe, né? Assim como a escola tem que ter autoridade do professor, do diretor, enfim, para a coisa andar. Assim, para a igreja funcionar, Deus constituiu os pastores. Em primeiro lugar, o Papa e os bispos em comunhão com ele. E para auxiliar os bispos, o Papa que continua a missão de São Pedro, que foi o primeiro Papa. Os bispos que continuam a missão dos outros apóstolos, que foram os primeiros bispos. E os padres como auxiliares dos bispos em cada porção da igreja, em cada território. O bispo não consegue estar em todas as paróquias ao mesmo tempo. Então, os sacerdotes foram constituídos para governarem, santificarem, ensinarem o povo na porção que lhes foi confiada. Como nós, Padre Ivan à frente, auxiliado por mim, né, Padre Marcelo, estamos nessa paróquia com essas pessoas, conduzindo-as, colaborando com o bispo, que governa esta diocese em nome de Deus, em nome de Cristo, em comunhão com o sucessor de São Pedro, com o Papa, neste momento o Papa Leão XIV, a fim de estarmos no caminho do céu, ensinando a doutrina verdadeira, celebrando os sacramentos que santificam, acompanhando os cuidados constantes, diários, nas alegrias, nas tristezas, nos problemas, tribulações, conquistas que cada um de vocês vai tendo, para acompanhar cada um até o céu, até a eternidade com Deus, porque todos nós fomos criados e salvos, fomos criados primeiro e depois salvos por Cristo e repletos do Espírito Santo para podermos viver aqui na terra na felicidade com Cristo, no amor ao próximo, no amor a Deus, vivendo os mandamentos, recebendo os sacramentos, a fim de chegarmos um dia ao céu, que é a vida verdadeira para a qual fomos criados. Então, o fato de a igreja ter o Papa, ter os bispos, ter os padres, em alguns lugares os diáconos também, que auxiliam em cada paróquia,
Isso não é uma construção humana, viu? Isso não é construção humana, irmãos e irmãs. Isso não é uma invenção, não foi um papa que inventou que tinha um para governar, não foi um bispo que inventou os bispos para governarem as dioceses, não foi algum bispo, algum papa que inventou os padres. Não, isso vem de Jesus Cristo. Toda a constituição da Igreja Católica vem de Cristo. Algumas coisas são humanas, né? A estrutura paroquial, as pastorais, os movimentos foram surgindo ao longo do tempo, tem variações de acordo com o tempo. Algumas coisas, algumas leis podem mudar porque são humanas, que auxiliam, né, a vivência da fé, mas aquilo que é essencial, a estrutura da igreja, os sacramentos, a doutrina, os mandamentos, são coisas imutáveis, que vêm de Cristo, que não são invenção humana. Essa é a diferença da Igreja Católica com relação a todas as outras religiões. A Igreja Católica vem de Cristo, tem origem em Deus. Não é na inteligência de algum sábio, não é na visão de alguma pessoa muito esperta, muito inteligente, que com boa ou má intenção criou alguma instituição religiosa. Não. Vem de Deus, vem de Cristo. E Cristo, o bom pastor, governa de modo concreto. Não é um governo assim, meramente espiritual, distante, invisível. Não, é um governo visível, por meio de pessoas de carne e osso, visíveis. Nós, padres, somos visíveis, os bispos são visíveis, o Papa é visível, alguém de carne e osso, com uma história pessoal. Assim Jesus constituiu a igreja. Por exemplo, os evangélicos entendem a igreja como um ajuntado aqui e ali de pessoas, mas que não tem uma unidade espiritual, mas não tem uma unidade concreta, uma unidade de governo, de sacramentos concreta. Quem é católico sabe que não é assim que Cristo constituiu a igreja. Ele falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Quer dizer, Pedro era alguém de carne e osso, vivo. Quer dizer, alguém que ele colocou para governar, os outros apóstolos também. E a gente vê em Atos dos Apóstolos, depois da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que os apóstolos continuavam numa única igreja. Não estavam cada um para lá, outro para cá, cada um com uma igreja, com uma ideia religiosa diferente. Não, todos estavam em lugares diferentes, mas pregando uma única doutrina, celebrando os mesmos sacramentos, em comunhão com o mesmo pastor, Pedro. E depois de Pedro veio São Lino, e depois de Lino veio Cleto, e depois veio Clemente, e depois veio Sisto, e assim até hoje. Há um ano era Francisco, agora é Leão, e assim será até o fim do mundo. Em cada diocese também, um bispo aposenta, fica doente ou morre, se nomeia um outro bispo. E se a gente mora nesse território hoje, esse território pertence a uma diocese concreta, a diocese de Marília, que tem um bispo de carne e osso, que governa em nome de Cristo, Dom Luiz Antônio, e que designou aqui, né, padres para fazerem um pastoreio diário constante dessa comunidade. Nesse momento, nós. É assim, a igreja é algo concreto, visível, né, algo que a gente pode tocar. Foi assim que Jesus constituiu a igreja. Não como um ideal, né, um ideal assim espiritual distante. Tem a unidade espiritual também, claro, mas ela se concretiza numa unidade visível, que a gente pode até tocar, né, para ver. Então essa igreja é assim, quando o padre, né, é fiel a Cristo, ele participa do pastoreio de Cristo. Ele se torna, né, vai se tornando um bom pastor porque está unido a Cristo. Assim todo bispo, todo papa, todo sacerdote tem de se esforçar a cada dia para ser mais semelhante a Cristo, para ser de fato, para o rebanho dele, a imagem, a representação viva do bom pastor, que dá vida por suas ovelhas. É uma meta que nós padres temos para toda a vida, é uma meta que vamos chegar ao final da vida e não vamos ter cumprido, né, por completo. Mas é um ideal elevado, é um ideal que deve ser, é a única opção que nós temos. Não podemos pensar por baixo, nivelar por baixo. Temos de pensar por cima, né, buscar o nível de Cristo, o nível dos santos que imitaram Cristo de modo melhor, como os apóstolos, como os santos sacerdotes, como São Padre Pio, em nosso tempo, né, como São João Maria Vianney, há um pouco mais de tempo, que foram modelos de Cristo para o seu rebanho. Então, irmãos e irmãs, o pastor tem de agir por amor ao seu rebanho. E se um pastor realmente ama o seu rebanho, ele fala a verdade, porque a verdade salva e liberta. E se um pastor, bispo, papa ou um sacerdote fala a verdade por amor ao rebanho, aquela verdade às vezes vai causar incômodo. Nem todos vão aceitar a verdade, como Cristo incomodou muita gente
ao dizer a verdade. E aquilo vai suscitar, então, em alguns, desprezo, ódio, rejeição, perseguição. Só que o pastor deve agir pelo critério da verdade e do amor, não pelo critério se vai causar simpatia ou antipatia, se vai causar aprovação ou desaprovação. Daí um dos motivos porque o padre não é eleito, né? Os políticos são eleitos, o que, por um lado, é bom, por outro também é ruim, porque, de alguma forma, o político depende da opinião das pessoas. E às vezes, se as pessoas têm uma opinião mal formada, errada, ele pode, mesmo fazendo bem, se prejudicar porque não conseguiu convencer as pessoas. Já o padre não é eleito, né? Nem o bispo é eleito pelo clero, nem o padre é eleito pela comunidade. Ele é nomeado, né, pelo bispo, justamente para ter a liberdade de falar a verdade, de pregar o evangelho. Não vou falar não, porque quando for ter o meu mandato vencer e for a reeleição, vai que eles não me reelegem, né, para a função de pároco, de vigário paroquial. Já pensou se fosse assim? Não vou falar isso aqui não, senão o pessoal da paróquia vai ficar bravo comigo, não vai votar em mim depois, aí vai saber para onde eu vou, né? Justamente para a gente ter a liberdade, para o bispo também ter a liberdade de agir, a nomeação não acontece de uma forma assim democrática, para que o padre esteja ali em nome de Cristo, em nome do bispo, para falar o que tem que ser falado, por amor a Cristo, por amor ao rebanho. Então, irmãos e irmãs, a função do padre, né, do sacerdote, é falar a verdade, ainda que isso cause, como eu disse, desconforto. E se um padre, né, de fato quer ir para o céu, se um bispo de fato quer ir para o céu, se um papa de fato quer ir para o céu, precisa falar a verdade por amor, com amor. A verdade e o amor juntos, né? Para que o rebanho possa conhecer a verdade e ter a chance, ao menos, de fazer escolha, pela verdade ou pela mentira. Mas se escolher pela mentira, pelo erro, pelo pecado, pelo menos teve a chance de conhecer a verdade. Pelo menos não foi privado de conhecer a verdade. Irmãos e irmãs, hoje em dia, né, dizer a verdade implica muitas coisas. Que assuntos, né, causam confusão entre os fiéis? Que assuntos, às vezes, que situações, às vezes, os fiéis católicos batizados fazem e que não deveriam fazer, né? Que situações os católicos, em sua maioria, até pensam como certo, mas que não, na verdade não é certo. São diversas situações, mas cabe a nós falar a verdade. Então hoje, a questão da antropologia, a visão do ser humano, nós temos uma inversão de valores que não é simplesmente tal coisa é pecado, tal coisa não é pecado. É uma visão de ser humano completamente diferente da verdade do que é o ser humano. Então o ser humano, criatura de Deus, que caiu no pecado, mas que é redimida por Cristo. O ser humano que é criado homem e mulher, chamado à santidade, se casado, é chamado a viver o matrimônio, um homem com uma mulher, a constituir família perante Deus, na igreja com a consagração de Deus, a ter os filhos, ter abertura à vida para gerar os filhos que Deus mandar, com generosidade, com atenção, lutar para viver o matrimônio, lutar para não caminhar para o ódio, para o divórcio, né, para o adultério, lutar, né, para aceitar, se Deus te criou homem, aceitar como Deus te criou, se Deus te criou mulher, aceitar como Deus te criou, porque isso tem a ver com um plano divino de salvação, né? Aceitar o valor da castidade, o valor da complementaridade entre homem e mulher, por isso, né, é o pecado de viver a sexualidade fora do matrimônio, antes do matrimônio ou fora da relação matrimonial, o pecado de praticar, né, a homossexualidade, não de ser. Ser, algumas pessoas são, mas praticar é sim pecado e faz mal para a pessoa. Mesmo que a pessoa acredite que esteja fazendo um bem para si, está fazendo um mal. Está vivendo não o amor, né, mas o egoísmo. E o pecado é isso. O pecado nos engana. Ele se vende como algo bom. Todo pecado, todas as áreas da vida. Ele se vende como algo que liberta, como algo que dá felicidade, como algo que dá realização. Mas na verdade ele nos destrói, nos esvazia, nos dá infelicidade sobre o que realmente é o sentido da nossa vida. Então, um pastor que quer ir para o céu tem que tratar essas questões de modo claro. Senão está ameaçando não só o seu rebanho, porque está omitindo a verdade, como também está ameaçando a si mesmo. Mas o padre é tudo certinho, faz tudo certinho. Mas se ele não fala a verdade, ele está carregando sobre si o peso dos pecados, a responsabilidade dos pecados dos outros, porque ele poderia estar falando a verdade, algumas pessoas poderiam ouvir
e viver a santidade, mas não está falando, então as pessoas não estão ouvindo e não estão mudando de vida, e, portanto aqueles pecados recaem sobre os ombros do padre, que não falou, que se omitiu. E o mesmo vale para outras dimensões da vida. Os pais que não educam, que não corrigem seus filhos, que não apontam o caminho, assumem sobre si a responsabilidade dos pecados que os filhos cometem pela ignorância, pela falta de orientação. Assim, quem governa, quem está à frente, né, de alguma forma, assume sobre si a responsabilidade. Agora, se falou e a pessoa falou com amor, falou com jeito, falou com cuidado, explicou e a pessoa seguiu outro caminho, aí a culpa é somente dela. Agora, se o padre não falou, se o pai não falou, se a mãe não falou, também assume sobre si a responsabilidade. Isso é tão sério, irmãos e irmãs. Olha o que São João Maria Vianney, né, que era um grande pároco de um vilarejo na França, citado por João Paulo II, disse, né, aqui citando o Papa João Paulo II numa carta, e ele falava de São João Maria Vianney. Disse então, o Papa São João Paulo II em 1986. Ele, São João Maria Vianney, tinha coragem de denunciar o mal em todas as suas formas, sem concessões, pois a salvação eterna de seus paroquianos estava em jogo. Por isso, irmãos e irmãs, um parênteses. Tudo que eu falo aqui, o padre Ivan, né, e eventualmente algum outro padre, falar que causa desagrado, que causa desconforto, isso não é para o mal, é para o bem. É porque aquilo tem a ver com a salvação eterna, com o fato de você ir para o céu, para que você e eu não vamos para o inferno. Conhecer a verdade liberta, ficar no erro nos escraviza e nos leva à condenação. Então é preciso falar a verdade. Cristo, nosso Senhor, falou a verdade e foi odiado por muitos. Mas o caminho não era ficar quieto, o caminho era continuar falando a verdade. Então se um pastor permanece em silêncio, aqui é citando São João Maria Vianney, se um pastor permanece em silêncio, quando vê Deus ultrajado e almas se desviando, ai dele. Se não quiser ser condenado, terá de, se houver qualquer desordem em sua paróquia, pisotear o respeito humano e o medo de ser desprezado ou odiado. Quer dizer, o padre precisa, se vê alguma coisa errada, as pessoas tendo ideias, práticas que vão contra o evangelho, contra os mandamentos, contra o bem espiritual delas, mesmo que elas não percebam isso, o padre não pode falar, não vou falar isso não, porque senão fulano não vai gostar de mim. Não vou falar não, porque senão o cicrano, a beltrana, eles não vão concordar com isso. Não, porque senão metade da igreja vai ficar contra mim, vai me odiar. Eu não quero ser odiado por ninguém. Eu quero que todos gostem de mim. Eu quero que todos me falem, nossa, que padre bom, que padre legal, que cara descolado, que cara moderno. Não quero que ninguém fale, nossa, que padre conservador, que padre extremista, né? Que padre homofóbico, que padre... Não quero isso para mim. Mas se o padre prefere agradar o mundo do que agradar a Deus, está escolhendo o quê? A condenação. É o que São João Maria Vianney diz. Está escolhendo um caminho de inimizade com Cristo, de traição a Cristo. Porque Cristo, se eu estou aqui como padre, não é pela minha vontade pessoal, e nem pela vontade pessoal de vocês, é porque a igreja me colocou aqui. E se eu estou aqui, eu devo estar aqui por amor a Cristo, para honrar o nome de Cristo, para que Cristo seja amado por vocês, seja glorificado, para que a fé católica seja autenticamente vivida por vocês. Para que vocês vão para o céu, para que um dia a gente se encontre no céu e fique lá para sempre. Eu não posso pensar, eu estou aqui para ser amado, para ser aprovado, para ser venerado, então não vou falar certas coisas. Lê do engano. Isso vai custar muito caro para mim e para muitas almas, que poderiam ir para o céu, mas que não vão por causa do meu respeito humano, por causa da minha falta de coragem, de zelo com o rebanho. E São Gregório Magno, um outro grande papa, já mais antigo, lá do ano 500 e poucos, disse o seguinte, o pastor deve ser, através da humildade, um companheiro de todos os que vivem bem, mas através do zelo da justiça, rígido contra os vícios dos malfeitores. Olha, tem que ser companheiro dos que vivem bem, mas rígido com os vícios, não contra as pessoas, porque tem uma distinção muito importante. O amor ao pecador, o ódio ao pecado. Então, nós devemos odiar o pecado. O pecado não é coisa boa, o pecado nos afasta de Deus. Mas devemos amar o pecador, porque o pecador foi salvo por Cristo, é chamado à salvação, é chamado à conversão, é chamado a ser amigo de Cristo, a ser feliz aqui na terra e depois no céu. Então, esse é o princípio básico da fé cristã católica. Amor ao pecador, ódio
ao pecado. Porque justamente por amor ao pecador tem que odiar o pecado, não é contraditório. Porque o pecado faz mal para o pecador, ainda que ele não perceba. O pecado faz mal, o pecado não é coisa boa. O pecado destrói, afasta, cria inimizade, cria separação, cria barreira entre nós e a fonte da nossa vida, a fonte do amor, da felicidade, da paz, que é Deus. Que é Deus. Ao mesmo tempo, irmãos e irmãs, diz São Gregório Magno, que o padre tem que exercer isso com equilíbrio, com a dose certa. Então ele fala, deve-se cuidar para que a língua do mestre, aqui do padre, do bispo, do papa, não fira com excessiva aspereza quem precisa ser curado, nem se mostre frouxa e remissa a ponto de não curar as feridas do pecado. Que a autoridade não seja arrogante, nem a humildade seja frouxa. Então o padre tem de falar na dose certa. Se a dose é cavalar, né? Se a dose da palavra vai muito forte e a pessoa acaba, né, não estando preparada para ouvir aquilo, o padre também tem que tomar cuidado, para não ser uma dose muito, muito forte que mate a pessoa ao invés de curá-la. Só Deus pode nos ensinar a ter esse grau, né, de sabedoria para saber distinguir isso. E por isso que nós padres, né, todo padre que quer viver realmente o ministério, o sacerdócio, ser fiel à sua missão, muitas vezes sofre como vocês pais. Em que sentido? Vocês que são pais, com certeza, volta e meia, que estão corrigindo algum filho que é criança, que é adolescente, às vezes pensam, será que eu peguei pesado demais nessa situação? Vocês não pensam isso? Será que eu fui duro demais? Será que eu peguei leve demais? Será que eu fui muito, né, poderia ter exigido mais, ter sido mais rigoroso? Então, é isso, é normal. Eu também me pergunto essas coisas, muitas vezes. Então, é normal. Só que a gente não pode baixar a guarda. Sempre tem de ter aquele ideal de Cristo na nossa mente. Para a gente não... Os meios, a gente pode errar uma coisa ou outra, pode pegar leve demais, ou pegar pesado demais, mas tem de ter aquela meta, aquele ideal sempre. Conduzir para Cristo. Viver a verdade, o amor de Cristo. Então, irmãos e irmãs, a autoridade não pode ser arrogante. Quer dizer, eu não posso estar aqui me colocando de uma forma arrogante, soberba, porque isso pode causar resistência no rebanho. Mas também não posso ser o falso humilde, o falso bonzinho, né? Aquele que não fala o que deveria falar, e as pessoas, que padre bonzinho, só que não é bonzinho, não é bom, porque não está falando o que deve falar, não está corrigindo o que deve corrigir, não está ensinando, não está apontando o caminho, então não é bom. É uma falsa bondade, uma bondade aparente. Só Deus, né, como eu disse, pelo poder do Espírito Santo, pode dar a medida certa dessas coisas. Por isso que o Papa Paulo VI, para a gente concluir, irmãos e irmãs, disse certa vez que ser bispo é a profissão mais difícil do mundo. Ser padre é difícil, imagina ser bispo. É a profissão mais difícil do mundo, porque tem, né, toda a dificuldade. Irmãos e irmãs, que cada um de nós, na dimensão da vida que viver, né, saiba ser um bom pastor. Eu como padre, né, como sacerdote, você pai, ser um bom pastor da sua família, você mãe também ser pastora, né, da sua casa, dos seus filhos, você também no seu trabalho de alguma forma, quem está à frente de pessoas deve ser pastor, conduzir para o bem as pessoas que estão em sua dependência. Peçamos essa graça então de conduzirmos pela nossa vida, pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras, as pessoas para Deus. Que não sejamos falsos pastores. Que não sejamos falsos pastores, porque entre nós padres há os falsos pastores, quer dizer, aqueles que traem Jesus Cristo, ou que se omitem, né, que não falam o que deveriam falar, que não fazem o que deveriam fazer, ou que, pior ainda, falam o contrário, né? Falam o contrário do que deveriam falar, falam o contrário do que a igreja ensina, para agradar o mundo, e aí é pior ainda. Então rezemos para que cada um de nós faça, né, cumpra bem a sua missão, ainda que isso nos cause alguma dificuldade. Nós temos aqui a pastoral carcerária, né, graças a Deus, inclusive agora a credencial desse ano já foi aprovada, então essa semana nós retomaremos, né, as visitas aos cárceres, mas sempre quando eu vou lá, eu fico pensando, será que um dia eu vou estar do outro lado, né, porque pode acontecer, para falar o que eu devo falar como padre, que é a minha missão falar. Eu corro o risco não só de ser simplesmente desaprovado, odiado, mas até de ser processado. E quem sabe até de ser preso, se as coisas, né, forem longe demais, né, como as coisas estão andando.
Então, não que eu tenha feito alguma coisa que realmente mereça, né? Que eu esteja do outro lado, sendo visitado pela pastoral carcerária. Mas, pela situação do mundo, né? Pela inversão de valores e da manipulação de leis que estão acontecendo, quem sabe um dia, né, falar certas coisas pode não só gerar um processo, como já gera em certas situações, mas também gerar até mesmo prisão. Mas todo padre deve estar disposto a isso, né? Até o fim, por amor a Cristo, por amor a Jesus, para conduzir almas para o céu. Que Nossa Senhora então nos ajude a sermos fiéis, cada um na nossa dimensão de vida, ao pastoreio ao qual Jesus nos chama. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, ao ouvirmos a voz do Cristo, bom pastor, supliquemos humildemente. Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece. Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece. Pelo Papa Leão, pelos bispos, presbíteros, diáconos, religiosos, consagrados e leigos, para que vivam com entusiasmo a vocação ao qual foram chamados, rezemos. Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece. Pelos que se sentem como que ovelhas sem pastor, para que se sintam acolhidos pela ação pastoral da Igreja e experimente o amor de Cristo, rezemos. Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece. Pelos que se afastaram da fé, para que se redescubram por meio dos nossos testemunhos e orações a beleza de ser católicos, rezemos. Cristo, bom pastor, escutai a nossa prece. Concluamos nossas preces rezando juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino, na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres e ministros. Dá perseverança a nossos seminaristas. Desperta o coração dos nossos jovens para o ministério pastoral em tua Igreja.
Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço de teu povo. Maria, Mãe da Igreja, modelo dos servidores do Evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Isto vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em procissão vão o pão e o vinho, acompanhados de nossa devoção, pois simbolizam aquilo que ofertamos, nossa vida e o nosso coração, ao celebrar nossa Páscoa e ao nos fazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Nossa Igreja que é mãe e deseja que a consciência do gesto de ofertar se atualize durante toda a vida, como Cristo se imola sobre o altar, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Eucaristia é sacrifício, aquele mesmo que Cristo ofereceu. O mundo e o homem serão reconduzidos para a nova aliança com seu Deus, ao celebrar nossa Páscoa e ao nos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. O pão e o vinho serão em breve o corpo e o sangue do Cristo Salvador. Tal alimento nos une num só corpo, para a glória de Deus em seu louvor, ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, imitadores do Redentor. Ao celebrar nossa Páscoa e ao vos trazer nossa oferta, fazei de nós, ó Deus de amor, e
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para que a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Concedei, Senhor, que exultemos sem cessar por esses mistérios pascais, para que a contínua obra de nossa redenção seja causa de eterna alegria, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação, proclamar vossa glória, ó Pai, em todo o tempo, mas com maior júbilo louvar-vos neste tempo, porque Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Ele continua a oferecer-se por nós, e junto de vós é nosso eterno defensor. Imolado já não morre, e morto agora vive eternamente. Por isso, transbordando de alegria pascal, exulta a criação por toda a terra. Também as virtudes celestes e as potestades angélicas proclamam um hino à vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Pai de misericórdia, quem sobe nossos louvores, suplicando vos rogamos e pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que aceiteis e abençoeis esses dons, estas oferendas, esse sacrifício puro e santo, que oferecemos antes de tudo pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra, em comunhão com vosso servo, o Papa Leão, o nosso Bispo Luís Antônio e todos os que guardam a fé católica, que receberam dos apóstolos. Abençoa. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos os que circundam este altar, os quais conheceis a fé e a dedicação ao vosso serviço. Por eles nós vos oferecemos, e também eles vos oferecem esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces, Deus eterno, vivo e verdadeiro, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos o glorioso dia em que o Senhor Jesus venceu a morte e nos tornou participantes de sua vida imortal. Veneramos, em primeiro lugar, a memória da Mãe de nosso Deus, o Senhor Jesus Cristo, a gloriosa sempre Virgem Maria, a de seu esposo São José,
e também a dos santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Cisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e a de todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção por Cristo nosso Senhor. Amém. Em comunhão com vossos santos vos louvamos. Aceitai, ó Pai, com bondade a oblação dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação eterna e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dignai-vos, ó Pai, aceitar, abençoar e santificar estas oferendas. Recebei-as como sacrifício espiritual perfeito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Na véspera de sua paixão, ele tomou o pão em suas santas e veneráveis mãos. Elevou os olhos ao céu, a vós, ó Pai Todo-Poderoso. Pronunciou a bênção de ação de graças, partiu o pão e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou este precioso cálice em suas santas e veneráveis mãos, pronunciou novamente a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da bem-aventurada paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício puro, santo e imaculado, pão santo da vida eterna e cálice da perpétua salvação. Recebei, ó Pai, com olhar benigno esta oferta, como recebestes os dons do justo Abel, o sacrifício de nosso patriarca Abraão, e a oblação pura e santa do sumo sacerdote Melquisedeque. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos, ó Deus onipotente, que esta nossa oferenda seja levada à vossa presença no altar do céu, pelas mãos do vosso santo anjo, para que todos nós, participando deste altar, pela comunhão do Santíssimo Corpo e Sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu por Cristo nosso Senhor. Amém. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, José, Irene, que nos precederam com o sinal da fé e dormem o sono da paz. A eles e a todos os que descansam no Cristo, concedei o repouso, a luz e a paz, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. E a todos nós, pecadores, que esperamos na vossa infinita misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e de todos os vossos santos, por Cristo nosso Senhor, por ele não cessais de criar, santificar, vivificar, abençoar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Pelos prados e campinas verdejantes eu vou,
nas fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Os caminhos mais seguros junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Um banquete em sua casa, muito alegre eu vou, ser lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transporta a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou, tenho sempre o Senhor junto de
Seu cajado me protege e eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará, nada faltará. Alma de Cristo, santificai. Santificai-me, Corpo de Cristo, lavai-me, sangue de Cristo, inebriai-me, água do lado de Cristo, lavai-me, paixão de Cristo, confortai-me, ó bom Jesus, ouvi-me, dentro de vossas chagas, escondei-me, não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno, defendei-me, na hora da morte, chamai-me e mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos vos louve, por todos os séculos dos séculos. Amém. Oremos. Ó bom pastor, velai com benevolência pelo vosso rebanho, e dignai-vos conduzir aos prados eternos as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho, que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se mais um instante, por gentileza, para os nossos avisos. Essa missa foi na intenção das almas, no sétimo dia de falecimento, de José Braulio Trevisan. Tem algum familiar presente? Levante a mão. Estão aqui. E também de Irene Permonian Basso. Então, que eles tenham o descanso e a luz eterna, né? Esses irmãos falecidos tenham a luz eterna. E os nossos sentimentos a vocês, então, familiares, e que a fé na ressurreição, a fé no Cristo que nos salva do pecado e da morte, seja a consolação, né, de vocês nesse momento. Então, muita confiança em Deus, oração pelos nossos falecidos, para que, se estiverem no purgatório, possam ir para o céu bem rapidamente, com a ajuda das nossas orações, e perseverar na fé para um dia ter o céu, viver eternamente com Deus. Primeiro, somente a alma, mas depois, no fim do mundo, também o corpo, né? Também o corpo vai participar da ressurreição, quando Jesus vier em sua glória, e quando os mortos ressuscitarem, os bons para a vida eterna, os maus para a perdição, né? Para a condenação eterna. Também foi aniversário que está na ação de graça, os dizimistas, aniversariantes da semana, e também aniversário de Iris Anselmo de Freitas de Oliveira, parabéns, Deus te abençoe. E também de
Neide de Souza Rocha está aí, Neide de Souza Rocha. Então, a nossa oração também, na intenção dela. Os nossos avisos: temos terça-feira missa no distrito de Oásis, às 20 horas. Na quarta, a Secretaria Paroquial estará fechada, porque as secretárias estarão em formação, sendo formadas, né, em sua missão, em seu trabalho. Então, o dia inteiro será fechado. Quem já marcou atendimento, eu vou atender na Casa Paroquial, no período da tarde. E a missa na Matriz, às 19h30. Na quinta-feira, missa no bairro Jatobá, às 20 horas. Na sexta, que é 1º de maio, é dia de São José Operário. Então, dia de São José Operário e também primeira sexta-feira do mês. Por ser, então, dia de São José Operário, a missa da manhã não será aqui na Matriz. Será na Capela São José. Capela São José, às 7 da manhã, com a bênção das carteiras de trabalho. Sexta-feira, 1º de maio, às 7 da manhã. À tarde, missa na Santa Casa, normalmente, 16 horas, por ser sexta-feira. E à noite, aqui na Matriz, adoração Santíssima, às 19 horas. E às 19h30, a Santa Missa de São José Operário, também com a bênção das carteiras de trabalho. Então tem as duas opções, a missa da manhã ou da noite. E aqui na Matriz, então, a missa às 19 horas. E no sábado, missa na Capela Santo Antônio e na Matriz às 19 horas, e no domingo, os horários habituais. Vamos então, de modo especial, rezar, né, pelos nossos trabalhadores, para que cada pessoa tenha um trabalho digno e use do seu trabalho para se santificar, para se aproximar de Deus e para colaborar com o bem comum, né, com a sociedade, pela intercessão do glorioso Patriarca São José. Vamos então rezar a Nossa Senhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. São José, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos tornou seus filhos, vos conceda a alegria de sua bênção. Amém. Deus, que pela redenção de Cristo vos concedeu o dom da verdadeira liberdade, por sua misericórdia vos torne participantes da herança eterna. Amém. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual, pela fé, já ressuscitastes no batismo. Amém. E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. O Senhor ressuscitou. Aleluia. Na tristeza e nem temor. Aleluia. O caminho que Ele traçou. Aleluia. Nos convida a caminhar. Aleluia. Sua palavra é de nós. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade.
Escritório Tupi. Sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João. Tudo o que você precisa num só lugar. Erva doce farmácia de manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Techvin Informática é a solução técnica que você procura.